Obrigado, professor Juliano. Então, obrigado novamente a todos os presentes aqui nessa apresentação. Como o professor Juliano já adiantou, meu nome é Matheus Dalprá, sou acadêmico do curso de Engenharia de Energia e hoje eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema desenvolvimento de mapas da distribuição da radiação solar em Santa Catarina a partir de estações meteorológicas de superfície. Então, eu separei em 4 partes aqui que eu vou falar, primeiramente no referencial teórico, vou falar um pouquinho sobre a radiação solar, as estações do ano, os instrumentos de aquisição e medição dos dados de radiação solar, as estações meteorológicas do IMET e um pouco sobre o estado da arte. Passando para o segundo tópico, materiais e métodos, então falando um pouco sobre o mapa de localização das estações e o método de interpolação IDW com o QGIS, que foi o software utilizado para elaboração dos mapas. E por fim, depois dos resultados de discussões, fazendo uma análise dos dados de radiação solar e a elaboração dos mapas de radiação solar média diária anual, mensal e sazonal para Santa Catarina. Então, e no final, claro, as considerações finais. Então, começando com o objetivo geral do trabalho, né? Então, a partir dos dados das estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, avaliou-se a distribuição espacial e temporal da radiação solar no estado de Santa Catarina. Então, foi utilizada uma amostra de dados de 5 anos, entre 2015 e 2019, com 24 estações meteorológicas distribuídas pelas 7 regiões geográficas intermediárias do estado, que é Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages. Então, os dados foram validados e os mapas de irradiação solar média diária anual, mensal e sazonal foram desenvolvidos. Os objetivos específicos, então, tratar todas as séries temporais das estações meteorológicas, verificar os dados incoerentes ou faltantes e adotar as medidas de correção. Elaborar as médias diárias sazonais, mensais e a média diária anual da irradiação solar para cada uma das estações meteorológicas avaliadas. Elaborar os mapas solarimétricos e comparar ao Atlas Brasileiro de Energia Solar. Avaliar a influência temporal dos índices de irradiação solar entre as regiões do estado de Santa Catarina e, por fim, disponibilizar os dados para futuras pesquisas. Então, começando com o referencial teórico, né, o tema da radiação solar. Então, como a radiação solar ela pode ser definida, né, como uma forma de transferência de energia vinda do Sol através da propagação de ondas eletromagnéticas. Nesse trabalho eu vou falar bastante sobre o termo de irradiação solar, né, como se fosse a irradiância solar que é integrada ao longo de um dia. Então, essa irradiância solar ela pode ser descrita como a taxa no qual a radiação solar incide em uma dada superfície por unidade de área, então medida em watt por metro quadrado. Um pouco mais aqui sobre a radiação solar. Nessa primeira imagem aqui, exemplifica um pouco do processo de como que funciona, né, o caminho que ela percorre na atmosfera. Então, desde quando ela sai do Sol, ela é submetida a vários processos físicos, né, por conta da própria atmosfera e da superfície do planeta Terra. Então, o recurso solar ele tem uma tendência a sofrer variação ao longo dos dias, semanas, meses, dependendo também da localização do lugar, né. Então, essas variações elas podem ocorrer desde a geografia da Terra e também com os movimentos de translação e rotação. E, claro, isso aí soma-se com os fenômenos climáticos, né, como as formações de nuvens e, consequentemente, as chuvas, né. Aqui a gente pode observar que 100% da radiação que chega até a atmosfera, apenas 50% dela passa pela atmosfera, passa pelos gases, pelas formações de nuvens, e 45% é absorvida e 5% é refletida. Os outros 50% eles nem passam da atmosfera. 25% é absorvida pelas nuvens, gases, e 25% é refletida pelas mesmas. Então, falando um pouco sobre as estações do ano, ao longo do ano a gente se depara com as 4 estações que a gente já está acostumado, que é o outono, inverno, primavera e verão. Cada uma delas tem suas características, né, fazendo com que sempre há essa diferença do hemisfério sul com o norte, né, de acordo com a inclinação da Terra e com os movimentos de translação e rotação. Então, nessa análise, né, no desenvolvimento dos mapas, foi levado em consideração bastante as estações do ano, ainda mais em Santa Catarina, que por ter um clima com estações do ano bem definidas, então isso a gente vai ver bem certinho depois nos mapas como que as estações do ano agem aqui em Santa Catarina. Falando então um pouco sobre os instrumentos de aquisição e medição dos dados de radiação solar, eu classifiquei
três deles que são bem importantes. O piranômetro de termopilha é o primeiro. Esse utiliza uma termopilha na conversão de energia térmica para energia elétrica. Então, é um instrumento com a menor incerteza para medir a radiação solar. Os desvios são menores de 1%. Esse piranômetro ele é um piranômetro no qual ele tem um custo mais elevado, porém ele tem esses desvios bem pequenos, ou seja, todos os dados que ele registra são bem confiáveis. Porém, ele tem um custo mais elevado. Ele, juntamente com o pirelômetro, eles são bem parecidos, só que a diferença para o pirelômetro é que o pirelômetro ele tem uma presença de um colimador com abertura suficiente para possibilitar que apenas a componente direta normal de radiação solar incida no seu sensor. Isso aqui pode ver que ele é um pouco diferente, ele tem toda uma parte de angulação. Esse pirelômetro ele é usado mais em institutos de pesquisa, juntamente com o termopilha, que é um piranômetro mais caro. E o que a gente tem nas estações do IMET e em estações convencionais, automáticas, é o piranômetro de fotodiodo, que ele apresenta uma célula semicondutora, que é o fotodiodo, como elemento sensor que realiza a conversão da radiação solar em corrente elétrica proporcional à radiância solar incidente. Então, esse piranômetro ele é bem menos robusto, ele tem um custo menor, só que ele apresenta desvios maiores. Então, em dias mais nebulosos, dias chuvosos, um tempo mais fechado, os dados de radiação solar eles podem sofrer alguma variação. Então, essa é uma desvantagem do piranômetro de fotodiodo. Agora, falando um pouco sobre as estações meteorológicas automáticas do IMET. Então, elas são operadas pelo IMET, né, como o nome delas mesmo já diz. Então, elas têm o objetivo de coletar os dados para estudos, né, meteorológicos e também monitoramento ambiental. Essa foto aqui da esquerda é a estação meteorológica do IMET lá em Bom Jardim da Serra. A gente pode ver a serra aqui no alto, né, no morro. E como o nome dela mesmo já diz, né, ela funciona de maneira automática, todos os seus dados eles são transmitidos via satélite e são distribuídos por todo o território nacional. Elas têm uma unidade central de memória, e nessa unidade central de memória, além dos parâmetros meteorológicos de radiação solar, também são registrados pressão atmosférica, temperatura, umidade relativa do ar, direção do vento e também precipitação. Então, é uma estação meteorológica bem completa. Aqui nessa outra foto, nesse slide, a gente tem um mapa, né? O IMET administra mais de 400 estações meteorológicas no Brasil, sendo que o Brasil é dividido em 10 regiões, que eles vão processar esses dados e enviar para a sede em Brasília. Então, aqui mostra os pontos verdes são as estações automáticas, os pontos azuis são estações convencionais. Aqui tem, falando sobre a manutenção das estações, que compromete a confiabilidade dos dados, e isso a gente consegue ver hoje, se a gente entrar no site do IMET, algumas das estações que foram avaliadas nesse estudo, das 24, hoje nem estão mais operando, justamente por corte, como o IMET é um órgão governamental, às vezes um corte de verba ou algo assim, eles acabam não fazendo mais manutenção, e o que acarreta num fim de dados, né? Então é triste, né? Mas infelizmente é a realidade que está tendo hoje até no Instituto Nacional de Meteorologia. Então, falando um pouco agora sobre o estado da arte, né, alguns trabalhos correlacionados, eu posso citar primeiramente o Atlas de Energia Solar do Estado do Paraná. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o INPE e com o LABREM, que foram dois órgãos que fizeram hoje o que digo que é a maior referência em atlas e mapas de radiação, que é o Atlas Brasileiro de Energia Solar, utilizando o mesmo método, que é o Brasil SR. Esse método de Brasil SR, os mapas são gerados com imagens de satélite. Então, só para o Paraná foram utilizadas 135 mil imagens de satélite, tanto da GOES quanto da NOAA. Então, ele tem uma vantagem justamente por ter mais uma linearidade e os dados serem mais precisos, mas eles ainda assim eles utilizam as estações meteorológicas do Paraná para fazer a validação dos dados. Então, aqui foram gerados os mapas de anual, sazonal e mensal. Outro trabalho também, o Atlas do Rio Grande do Sul, né? Esse aqui já foi utilizando alguns piranômetros de primeira classe, né? Então, aqui os dados já foram mais consistentes, né? Então, aqui foram utilizados 38 estações meteorológicas, com algumas delas passando de 16 anos de dados, tá? Então, também, do mesmo modo aqui, eu exemplifiquei os meses. A simbologia muda, tá? De cada autor tem uma preferência. Aqui, na verdade, eles fizeram um pouco diferente da do Paraná, né? O gradiente de cores, então isso vai variar. E, por fim, o desenvolvimento do mapa solar global para o estado de Pernambuco também,
que contou com 27 estações meteorológicas do estado e também algumas vizinhas, né? Então a metodologia do trabalho foi um pouco diferente, mas eles utilizaram o software QGIS também com interpolação em DW, o que é bem, na verdade, o passo a passo foi praticamente igual do que eu fiz, né? Que foi utilizando interpolação em DW pelo QGIS. Então, partindo para os materiais e métodos, né, segunda parte da apresentação, nessa tabela do slide a gente consegue analisar todas as estações meteorológicas, né, nas 24 cidades do estado, as suas latitude, longitude e altitude em metros. Essa última coluna são os dados, então todas elas foram de 2015 a 2019, com exceção de Campos Novos, Chapecó e Rancho Queimado, que foram 3 estações meteorológicas inauguradas durante esse período. Então, são estações mais novas que começaram a registrar dados ao final desse ciclo, mas que foram considerados porque elas, na verdade, foram inauguradas em 2018, ali, quase 2019, então foram considerados também, pelo menos o ano de 2019, no estudo. E aqui é o mapa de localização das estações meteorológicas. Então, aqui já foi elaborado por mim esse mapa, pelo QGIS, que é o mapa de Santa Catarina, dividido com as 7 regiões que eu citei antes, né, de Chapecó, Lages, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma e Caçador. Cada uma delas com pelo menos uma cidade, como é o caso de Caçador, que é a região de Caçador mesmo, que tem a cidade de Caçador, a estação meteorológica. Se não, Chapecó é a região, né, do estado aqui, oeste de Santa Catarina, que tem o maior número de estações hoje operantes, né, que foram 7 analisadas. O desenvolvimento de mapas com o software QGIS. Então, todo o processo de elaboração e desenvolvimento dos mapas foi utilizado a ferramenta QGIS, né, que é um sistema de informação geográfica SIG, com código aberto, licenciado com licença pública geral GNU. Então, ele é impulsionado por voluntários, então ele é um software gratuito que tem lá a opção das pessoas se voluntariar, dando algum tipo de dinheiro para justamente manutenção do projeto, porque, como eu disse, ele é um software grátis, né? E ele é um projeto final da Open Source Geospatial Foundation, o OSGeo, funcionando em sistemas operacionais Linux, Unix, Mac, Windows e também Android. Em alguns tablets ele já tem suporte, né? Então ele suporta diversas formas de vetores, rasters, base de dados e funcionalidades. Para a elaboração dos mapas, né, teve 5 etapas, né? Eu não vou entrar em detalhe de cada uma, somente na análise espacial aqui, que tem um detalhezinho que preciso explicar, mas primeiramente foi a organização dos arquivos iniciais, aí a gente importa esses arquivos para dentro do QGIS, efetua a análise espacial, recorte da máscara de personalização final e o mapa finalizado no final do processo. Como eu falei, um destaque aqui para a análise espacial, que é a interpolação. Então, essa análise espacial é um processo que envolve a manipulação de informações para que se possa extrair novas informações e significados a partir dos dados originais. Então, aqui foi utilizado o método da ponderação pelo inverso da distância, que é o IDW de interpolação. Então, esse esquema aqui embaixo é como se fosse essas cruzinhas aqui, as estações meteorológicas, né, que são as amostras de ponto. Então, elas são utilizadas durante toda a interpolação com os dados que a gente já tem, né, de acordo com a influência de um ponto relativo. E a outra que declina com a distância a partir de um ponto desconhecido que a gente deseja criar. Ou seja, a gente tem os pontos no estado de Santa Catarina, que são as estações meteorológicas, mas a gente não conhece as outras cidades, a gente não tem dados das outras cidades. Então, a gente utiliza essa método de interpolação justamente para achar esses valores. Aqui, a gente tem um exemplo de um mapa de relevo. Então, às vezes a gente não tem essa localização, mas se a gente tem outros pontos, como as estações meteorológicas, a gente consegue prever qual que é esse valor. Então, o método de interpolação, ele tem essa vantagem, porém, depois lá na frente eu vou falar um pouco sobre uma desvantagem que acaba acontecendo com esse método. E aí sim, o mapa finalizado, né? Aqui um exemplo do mapa já no software finalizado aqui para Santa Catarina. Então, começando agora a parte principal, que são os resultados e discussões. Já adiantando o trabalho para a banca aqui, para quem também já viu o trabalho teórico, foram analisadas as 24 cidades, as 24 estações meteorológicas, uma por uma. Então, foi feita uma descrição sobre a cidade, localização da estação meteorológica, porém, se eu fosse falar das 24 aqui, ia ficar falando só delas e não ia dar tempo de apresentar o resto. Então, eu separei apenas 3 delas, foram 3 que se destacaram. Então, a primeira aqui foi Caçador, né? Caçador que está presente na região metropolitana do Contestado, ali no meio oeste, quase no centro do estado.
ele tem um clima subtropical úmido, então ele não ultrapassa muito 20 graus de temperatura média durante o ano, só que ele tem invernos também bem gelados, com temperaturas de -2, -3. Então essa estação de caçador está nas localidades da Embrapa, Barra Epagre, que é tudo junto. Então aqui temos uma tabela com o mês, qual foi a média, desvio padrão e coeficiente de variação, que foram indicadores estatísticos utilizados para representar o quanto que variou e o desvio. Então, aqui do lado direito a gente tem os gráficos, né? Então, o caçador se destacou pelos baixos índices de radiação solar média diária mensal aqui no inverno, em maio, junho, julho, agosto. Agosto nem tanto, na verdade, foi mais de maio, junho e julho, que foram analisados com baixos índices. Então, depois lá na frente nos mapas a gente vai ver qual que é a influência do caçador. E justamente na sazonal também a gente consegue ver essa curva. Então, como Santa Catarina é um estado com um subtropical úmido, predominante, né, de clima subtropical úmido, as estações do ano aqui são bem definidas. Isso a gente consegue ver nesses gráficos, né, que faz essa curva justamente conforme as estações do ano avançam. A segunda cidade analisada aqui que eu consegui trazer para essa apresentação é Laguna, que Laguna se destacou, ao contrário de Caçador, com altos índices, para o mês de dezembro, ultrapassando a marca de 8 kWh por metro quadrado dia, né? Então, também ela segue o mesmo padrão de curva. Então, todas as cidades analisadas em Santa Catarina elas seguiam esse padrão, já com o inverno aqui maior do que a gente encontrou em Caçador, e na sazonalidade aqui também o verão se destacando. Xanxerê, então eu escolhi Xanxerê justamente por causa da região oeste. Xanxerê se destacou também nos dados, seguindo bem aquele padrão de curva, né, que eu havia citado, e depois no final do trabalho a gente vai ver que o oeste de Santa Catarina possui um bom potencial de radiação solar, e Xanxerê se destacou bastante também com isso. Então, o nosso primeiro mapa, né, o mapa de radiação solar média diária anual, aqui é a mesma tabela de antes, somente agora o que muda é que, ao invés dos dados, a irradiação, então a gente tem esses dados em kWh metro quadrado dia, né, a média anual de todas as estações. Então, aqui foi observado que Laguna teve o maior índice, com 5,098 na média anual, e Caçador, o menor, com 3,670. Então, aqui está o primeiro mapa que foi elaborado, que é aqui que eu vou falar um pouco sobre a desvantagem da interpolação em DW utilizando o QGIS, com uma ressalva. A área de Santa Catarina é uma área bem grande comparado a qualquer outra área que você for fazer, né? Mas o que acontece? Se a gente tem 24 estações meteorológicas numa área muito grande, o que acontece? Quando a gente faz o método de interpolação, vai ficar mais evidente essas poças aqui, como se fosse uma poça de tinta, que é a nossa paleta de cor. Então, infelizmente, o método de interpolação de W tem essa desvantagem quando a gente tem uma área muito grande com poucos pontos. Se a gente tivesse, digamos, cada cidade do estado, ou pelo menos quase todas, com uma estação meteorológica e dados de radiação, a gente já conseguiria fazer um mapa bem mais uniforme, bem mais linear. Então, essa é uma das desvantagens aí da interpolação pelo QGIS, mas mesmo assim a gente já consegue ter uma base de como que funciona a distribuição da radiação solar no estado. Então, para esse primeiro mapa, né, média anual, então a gente consegue ver que aqui no oeste do estado, Novo Horizonte, Dionísio Cerqueira e Xanxerê tiveram bons números, né, acima de 4,7, né, se destacando. Também Campos Novos, Ituporanga, São Joaquim também chegou a ter bons números, quase chegando em 4,7, e também Laguna, que ultrapassou lá a marca de 5. Agora, dando sequência, então, aqui a gente consegue notar essa desvantagem melhor, né, que a gente consegue ver esses pontos mais visíveis, que é os mapas mensais. Então, foi analisado de janeiro a dezembro. E eu vou falar agora um pouquinho de cada um e qual que é a influência da passagem de cada mês em relação também à sazonalidade. Então, aqui a gente já consegue notar que janeiro, né, o primeiro mês do ano, aí, conhecido pelas temperaturas mais altas, né, pelos índices altos de radiação. Aqui no oeste, né, região intermediária de Chapecó, a gente já consegue ver também que tem uma linearidade, né? Campos Novos, Dionísio Cerqueira, Novo Horizonte, São Miguel do Oeste, Xanxerê, que são as estações que se destacaram aqui, acima de 6 kWh por metro quadrado dia. São Joaquim, aqui, Laguna, Ituporanga também se destacaram com bons números, né, acima também de 6, e Laguna foi a que apresentou o maior número, com 6,744. Por outro lado, Caçador, aqui onde está mais clarinho, foi a cidade que menor
apresentou o menor número, 4,716. Agora, então, fevereiro, né, no segundo mês do ano, né, também é marcado por altas temperaturas, mas uma tendência à diminuição nos índices. Então, a gente já percebe que a paleta de cor já vai diminuindo, né, conforme os meses vão avançando. 3 cidades ultrapassaram marca de 6 kWh metro quadrado dia, que foi Chapecó, Ituporanga e Laguna. Não sei, vocês acho que estão conseguindo ver o laser, acho que deve estar, eu estou colocando aqui, mas eu acho que está transmitindo também. Novamente, Laguna, aqui no litoral, se concentrou o maior índice, né, com cerca de 6,447, né, então aqui no litoral sul de Santa Catarina. Caçador, novamente, aqui a gente já consegue ver essa coisinha mais clara, né, que foi o menor, com 4,239. Aqui também a gente teve Bom Jardim da Serra, né, chegando também uma cor quase parecida aqui de Caçador, e São Joaquim também, não, na verdade, São Joaquim obteve também esses menores índices. Março, então aqui já acontece uma transição entre o verão e o outono, então aqui também a escala de cor já vai ficando mais clara. Ituporanga e Laguna também tiveram bons números novamente nesse mês, entre 5,1 e 5,3 kWh por metro quadrado dia. Novo Horizonte e Xanxerê também apresentaram aqui no oeste do estado bons números, acima de 5. Por outro lado, aqui em cima no norte do estado, Itapoá registrou menor índice de radiação solar nesse mês de março, com 3,841. Seguido também por Caçador, quase a mesma coisa aqui na região metropolitana do Contestado. Então, dando sequência, abril. Então, abril a gente já consegue ver o mapa totalmente diferente, né, do que a gente já viu ali em janeiro, fevereiro e março. Já deixa mais claro que já houve uma diminuição, né? Então, os bons índices foram, os menores índices, na verdade, foi em Bom Jardim da Serra e Caçador, aqui já estão quase num tom esverdeado, né? Com 3,4, na verdade, kWh metro quadrado dia. Novo Horizonte registrou maior índice agora nesse mês, com 4,466 kWh metro quadrado dia. Então, aqui, nesse mês, teve uma ótima linearidade. Aqui em Dionísio Cerqueira, Itoporanga, Joaçaba, Laguna, São Miguel do Oeste, Xanxerê foram cidades que tiveram números bem parecidos, então a gente consegue ver também um destaque aqui para eles no mapa, né, entre 4,1 e 4,3. Então, maio, né, maio já registrou índices bem menores, né, então maio já começa a ficar bem verde aqui o mapa, né, com as cidades de Dionísio Cerqueira, Ituporanga, Laguna e Novo Horizonte, né, aqui Ituporanga e Laguna, tiveram os maiores índices do mês, mas que não passou de 3,2 kWh metro quadrado dia, então a gente já consegue ver a diferença aí para maio, né. Caçador, Campos Novos, Chapecó também registraram índices baixos, entre 2,2 e 2,3. Então, essas cidades aqui elas, são mais frias, né? Então, registram também uma concentração de nebulosidade. Isso também pode afetar um pouquinho nos dados, né? O restante do estado ele se mostrou bem uniforme, então a gente consegue ver uma uniformidade igual nessa cor verde, né? Entre 2,4 e 2,9. Junho, então, é o primeiro mês do inverno, né? Então apresenta um mapa de radiação solar muito parecido com o que observou ali em maio, né? Mas que já deixa claro que aqui no oeste do estado, né? Já teve um pouquinho de aumento, já dá para ver que está um pouquinho mais claro. Antes estava mais ou menos mais escuro, agora está um pouquinho mais claro. Campos Novos, Chapecó, foram duas delas que se destacaram, com 3,2 e 3,3. Aí Dionísio Cerqueira, Laguna novamente, Novo Horizonte, São Joaquim e Xanxerê também se destacaram. Então os menores agora ficaram com Caçador e Rio do Campo, com mais ou menos 2,4 aqui no centro do estado. Então, julho, né, como a gente pode observar, que em julho já começa a aumentar novamente, né, já tem uma tendência a um aumento, né. As cidades do sul do estado aqui, Araranguá e Uruçanga, elas apresentaram índices bem baixos nesse mês, né, não ultrapassaram 2,8, né, nessas duas cidades, mas o menor ficou aqui em cima em Itapoá, no norte, com 2,579. Por outro lado, o Dionísio Cerqueira, que já dá para ver que está quase um amarelinho aqui na pontinha, ficou com 3,634, já mostra que o oeste já em julho já começa a disparar aí nos níveis de radiação. Aqui também a gente observou que nesse mês 16 cidades registraram um índice de radiação solar maior que 3 kWh metro quadrado dia nesse mês de julho. Então agosto, né, já vai
já vai mudando essa curva, agosto onde começa já a subir, né, naquele gráfico, então a gente já consegue ver isso pelas cores, né, Campos Novos, Chapecó, Dionísio Cerqueira, Novo Horizonte, né, São Miguel do Oeste, Xanxerê aqui no Oeste já estão se destacando, né, juntamente com Laguna novamente, né, então índices maiores que 4 foram registrados, né, e Chapecó teve o maior nesse mês com 4,397. Então aqui há também os pontos, né, essa região de Joinville, Blumenau, aqui também em Caçador, mais esverdeados, né, então, Indaial, Itapoá, Itajaí, essa região aqui, os números não passaram muito de 3,3 kWh metro quadrado dia. Em setembro, então a gente já consegue ver um aumento considerável aqui na cor, principalmente no oeste, né? Então, o oeste novamente chegando num índice de 4,8, né? Toda essa região de Dionísio, ali, Chapecó, até São Miguel. E Xanxerê também ficou entre 4,6 e 4,8, né? Na verdade, com o Dionísio Cerqueira chegando em 4,848 aqui no extremo oeste, né? Indaial, nesse caso, foi a cidade que teve o menor número de radiação solar. Já tem um único ponto esverdeado aqui, juntamente com Itajaí, que está um pouquinho verde, né? E várias cidades aqui tiveram números baixos que não ultrapassaram 4 kWh metro quadrado dia, né? Araranguá, Caçador, Floripa. Então, várias cidades aqui do litoral não ultrapassaram muito 4 kWh. Outubro, então, quase finalizando, a gente analisou que outubro aqui já tem uma paleta com cor mais quente, né? Campos Novos agora aqui registrou maior índice com 5,047 kWh metro quadrado dia. Então, as outras cidades como Chapecó, Dionísio Cerqueira, Xanxerê também tiveram bons números, juntamente com Laguna e São Joaquim. E novamente Indaial e Itapoá, que a gente consegue ver um tom mais claro, que eles não passaram de 3,6 kWh metro quadrado dia. Boa parte das cidades analisadas elas tiveram números de radiação maiores que 4 para esse mês de outubro. Novembro, então novembro a gente já vê uma cor do mapa já bem mais escuro, com essas ressalvas aqui que eu falei já antes, né, esses pontos mais chamativos, né, mas que todas as cidades, né, analisadas, elas já registraram índices acima de 4 nesse mês. Então, somente Indaial e Itapoá aqui que ficou na faixa de 4,3, que foram os menores, né? A Laguna já registrou 7,038, então podemos ver que Laguna aqui já registrou índices acima de 7 já em novembro. Então, o oeste do estado novamente aqui com uma linearidade, né? Então, a gente já consegue ver que o oeste do estado já está sobressaindo nas regiões. E agora o último mês do ano, então, dezembro, né, é o mês considerado mais quente aí, né? Então isso já deixa claro aqui que as coisas já estão bem mais quentes, então isso está bem proporcional com a irradiação solar, com os índices, né? Então a média do estado foi 5,906, o que foi bem considerado, né? E Laguna novamente, daí sim, batendo o recorde com 8,021 para esse mês de dezembro. Novamente aqui no oeste do estado, a mesma linearidade, somente agora com uns índices maiores, né? Entre 6,1 e 6,8, então se destacou. E Caçador se destacou novamente com a menor, com 4,698 kWh metro quadrado dia. Então, aqui nessa tabela eu só coloquei os meses do ano, quais foram as médias e qual região que teve o maior e o menor índice. Ou seja, Chapecó aqui, o oeste do estado, né, teve alguns meses com os maiores índices, né, seguidamente com o Criciúma, que no caso é Laguna, né, então essa alteração aqui, dependendo de cada mês, foi a região aí que teve os maiores e menores, e a mesma coisa na região menor, Caçador foi a região ali que menor marcou, né, os índices, seguido também por Joinville, né, aquela região ali de Itapoá. Então, agora, para encerrar, né, os mapas, né, foram feitos também os mapas sazonais. Então, como a gente já conhece, outono, inverno, primavera e verão. Segundo a classificação climática de Copenhague, Santa Catarina possui 2 subtipos climáticos. O CFA, que é o clima mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas, verões quentes e invernos brandos, atua em todo o litoral e na planície do Rio Uruguai. E o CFB, que é um clima mesotérmico úmido com chuvas bem distribuídas, verões brandos e invernos rigorosos, atua em todo o oeste
Planalto Serrano e na porção norte da região oeste do estado. Então, o clima aqui ele afeta bastante. Então, como eu falei lá no início, né, por ter esse clima subtropical úmido, né, de maior parte no estado, a gente consegue ver 4 estações do ano bem definidas aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente consegue ver que lá nos gráficos, onde que sobe e desce, e também nos gráficos, nos mapas aqui também. Então, o primeiro deles analisado foi o verão. É bem importante ressaltar que em pesquisas meteorológicas que envolvem estações do ano, consideram-se 3 meses para cada estação. Então, para verão foram considerados janeiro, fevereiro e dezembro. São 3 meses para cada estação. Cidades localizadas ao litoral, eles tiveram uma boa linearidade aqui nesse mapa sazonal para verão, né? Araranguá, Florianópolis, Itajaí, Itapoá registraram os índices entre 5 e 5,7, né? Somente Laguna aqui que teve esse salto aí, né? Chegando em 7,071 kWh metro quadrado dia, a única que sobressaiu, né? Bom Jardim da Serra, Rio Negrinho registraram índices de 4,9, então ficaram somente atrás de Caçador aqui para o verão, que registrou 4,568. Para outono, né, a gente já percebe, né, uma diferença, né, no mapa, né, que já caiu nos índices. Então, os meses analisados foram março, abril e maio. Então, em Santa Catarina, os outonos, eles são muito comum acontecer os veranicos, né, que são um período prolongado e que as temperaturas ficam elevadas ainda acima de 30 graus. Só que ainda acontece uma tendência a nevoeiros em algumas regiões. Isso a gente consegue ver aqui no menor índice, que foi registrado mais ou menos em Caçador, com 3,192, e Bom Jardim da Serra. Então, esses índices estão bem relacionados com esses nevoeiros e do próprio clima, né, do outono aqui em Santa Catarina. E o maior, novamente, em Laguna, aqui com 4,278. O oeste do estado se destacou também, né, Dionísio Cerqueira, Xanxerê, toda essa região aqui, acima de 4 kWh metro quadrado dia. E aí no inverno, os meses analisados aqui foram junho, julho e agosto. Aqui já uma estação bem mais fria, massa de ar frio, tempo seco, pouca chuva. E Itapoá foi a cidade onde os menores índices foram registrados, com 2,714 para essa estação. Cidades serranas, né, conhecidas pelas baixas temperaturas, né, aqui Bom Jardim da Serra, Lages, São Joaquim, tiveram índices entre 3,1 e 3,5. Por outro lado, aqui em Dionísio Cerqueira foi registrado o maior com 3,672 kWh metro quadrado dia. E por fim, então, o último mapa aí, primavera. Aqui foi analisado os meses de setembro, outubro e novembro. Aqui já começa a ter uma cor mais quente no mapa do estado, né, em comparação ao inverno, né? Então, novamente, cidades de Indaial e Itapoá, que a gente consegue ver que está bem mais claro, né, não ultrapassando a marca de 3,8. Laguna novamente já consegue se destacar com 5,507 mais ou menos kWh metro quadrado dia nessa região. E novamente o oeste aqui com todas aquelas cidades, né, de Chapecó, Campos Novos até o extremo oeste ali, acima de 5 kWh metro quadrado dia. Então agora, avançando para a última parte, né, considerações finais. Então, os aspectos econômicos, sociais e ambientais fazem com que o estado de Santa Catarina se destaque na produção de energia proveniente do sol. Então, nos mapas de radiação solar média diária mensal, a gente consegue ver essa tendência, né, da diminuição dos índices depois do aumento, né, conforme as estações do ano se alteram. Os meses de janeiro, fevereiro e dezembro apresentaram bons números, altos números, na verdade, ali em Laguna, né, com 8,021, né, e por outro lado, ali a região de Caçador, Campos Novos, Chapecó ficaram com uma região ali mais baixa, né, os índices entre 2,2 e 2,3 em maio. Né, que foi o mês que teve o menor índice. Então, a gente observa que o estado de Santa Catarina, por ter essa influência das massas de ar polares e intertropicais, há uma ocorrência das suas estações do ano serem bem definidas, que foi o que eu já falei. Então, a gente consegue ver isso nos gráficos e também nos mapas, né? As altas temperaturas no verão, outono, com temperaturas gradativamente mais baixas, um inverno frio e a primavera com temperaturas mais altas, são observadas com facilidade nos mapas, que é aquela transição que acontece, né? Uma cor mais quente, depois cai um pouco, já aumenta um pouco e depois cai de novo, né? Após o desenvolvimento desses mapas, então chegou-se à conclusão que algumas cidades e regiões do estado de Santa Catarina tiveram ótimos índices, né? E segundo a segunda edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar, né, que é uma das referências, né, nesse tema, nesse segmento, a região sul do Brasil, ela obteve lá no Atlas uma média de radiação global horizontal de 4,530. E cidades como Dionísio Cerqueira, Novo Horizonte, Xanxerê e Laguna
tiveram índices acima de 5 em alguns meses, em algumas épocas do ano também. Então, por fim, a gente espera que esses estudos eles possam servir de auxílio tanto no campo acadêmico, né, para pesquisas e para esses projetos e TCCs, enfim, e também no campo prático para dimensionamento de sistemas fotovoltaicos. Então, isso é muito importante, né? Com o estudo finalizado, né, então a gente vê que a região oeste de Santa Catarina ela conta com um grande potencial, né, para a utilização do recurso solar, juntamente com a cidade litorânea de Laguna. Então, isso permite que outra grande vantagem esteja vinculada diretamente com o impulso socioeconômico, né, para a população que vive de agricultura, que geralmente estão inseridas aqui no oeste do estado. Então, região com maior potencial solar. Essas foram minhas referências utilizadas no trabalho. Então, eu agradeço, obrigado. E agora eu fico aberto aí para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre alguma parte do tema. Obrigado.